Salve galera, mais um corte do Gamecast gravado lá no Leleco Games na Twitch TV. Não perca esse corte aí, se inscreva no canal daquele jeito pra dar aquela moral pra nós. A galera que tiver pergunta aí, pode mandar aí que a gente vai respondendo, tá? Aproveita o anão aí. Tu tem quantos personagens falando nisso? Pô, sei que tu tem vários, mas nem eu sei todos, quais que Na são. verdade na verdade, o que eu tenho, o que eu posso dizer que hoje eu tenho é só o gigante mesmo, porque eu acho que eu nem conseguiria fazer os outros mais. Não, faz tanto tempo, eu comecei a fazer em 2019. Hum, E aí eu comecei com o Floresta Negra, uhum. que era um cara que ele se auto-intitulava comedor de casada, né? E aí, pô, fazia os RP tudo Aham. nesse segmento, Sim. apesar de nunca ter ficado com nenhuma casada. Só contava, era a Então era história um de cara, pescador. era história de pescador, era malandrão, que queria pagar de foda na frente dos outros e ficava com essa história. Ah, Inclusive me gerou várias confusões aí. E aí, depois disso, eu tive o Crebinho Lalau, foi um hum, personagem que foi quando eu comecei a usar essa voz do gigante, que era do Crebinho Lalau, que era um jovem de 18 anos que se achava bandido, mas que na verdade era um baita de um medroso e inocente, não sabia aham. de nada, mas queria estar com a bandidagem e falar que era bandido. Então, assim, tinha essa parte cômica do que ele se achava o fodão, mas na verdade era um baita de um medo do medroso, não fazia Uhum. nada. E tinha essa voz engraçada. E se julgava ladrão, dizia que era ladrão, que roubava. Tudo que ele via, ele queria roubar e levar embora, por mais que não precisasse. E aí, depois veio o gigante, né? Que aí é o mini corrupto, né? É, Ele já nasceu na milícia. No é mil- primeiro dia de RP do gigante, o Fusion já me arrastou pro batalhão lá e já me deu um fuzil e é isso, Mas virei tu milícia. entrou na polícia, tipo, tu fez o recrutamento, tu veio de algum outro lugar pra Nada, polícia, como é que foi? nada. Eu criei o personagem, eu Aham. loguei na cidade. O personagem ele foi criado para fazer parte da Locademia. E na época Sim. tinha a Locademia com Bobzera, com a Ah, Chica, com o lembro, sim, Datena. nossa. Sim. E tinha o Gagão Um também, gagão, tinha velho. o Saitama. Ah, Então, assim, era nossa. uma polícia dos malucos. E eu falei, bom, vou chegar nesse bonde. Aham. Eu loguei na cidade e eu tava andando a pé, porque o personagem, não sei onde que ele tava, eu tava andando pela cidade pra chegar até a polícia, pra chegar no Bobzera, que era o Sim. Michael. Aham. E aí, no meio do caminho, o pessoal da panela me encontrou, me colocou na viatura deles, e daí não saí mais. Simplesmente falou: "Ah, você chegou aqui pra quê?" Eu falei: "Não, eu cheguei pra fazer parte do grupo da Locademia". Sim. "Não, Locademia não, você vai andar com nós". Aí fiquei. Ai, que da Aí no hora, né? primeiro dia ele só me assinou lá pelo painel, pronto, Aham. virei polícia da noite para o dia. Não tava nem preparado pra isso. Você troplou uma coisa e no Nada, final. zero, zero, não sabia, não fazia ideia do que eu ia fazer. Mas E tu fazia aí eu RP nem no sabia que complexo tinha também ou não? milícia. Tu veio no complexo de uma outra cidade? Fazia. Não, não, eu fazia no complexo. Eu vim do Bahamas, né? Hum, Eu jogava no Bahamas. E aí, depois que abriu o complexo, eu fui pro complexo com o Crebinho Lalau, né? uhum, Com outro personagem que eu tinha. E aí, eu tinha até parado de jogar RP. sim. Fiquei jogando, acho que uns meses com o Crebinho. Mas aí tava fraco, não tava mais gostando. Me Aham. afastei. E aí, em 2023, eu voltei com o Crebinho. Uhum. Voltei com o Crebinho. Logo depois, criei o Gigante. E daí foi um E acerto muito aí, grande, deu aquela mudança de não, isso chave, né? daí mudou a chave. Nossa, personagem que eu gostava. Gostava não, né? Aham. Gosto muito de fazer. E aí, pô, me vi o potencial em mim mesmo, sabe? Ó, Fui me conhecendo e me descobrindo ali com o pra criar personagem. esse personagem, teve alguma referência que tu criou? Ou, tipo, deu algum momento, algum estralo? Tu falou, ah, eu preciso mudar o Quebrinho, não achava, na chave chegou algum momento que te deu esse estralo? Tu se baseou em alguma coisa, uma história, um personagem? Na verdade, por que que eu quis fazer o gigante é por conta que o pessoal via meu personagem Crebinho, Uhum, com a voz parecida com o do Gigante Léo, sim. e achava que era o Gigante Léo. Aham. Porque naquela época tinha muitos não, mas tinha um ou outro pessoal que não era desse nicho. Por exemplo, o Defante estava jogando no Complexo, tinha Uhum, o Eduardo Stablish. sim. Então, assim,
o pessoal ouvia aquela voz daquele personagem e ligava, achava que era o Gigante Léo fazendo live jogando. Uhum. E aí ficavam perguntando: "É o Gigante Léo? É o Gigante Léo?", tal, 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 tal. Eu falei: "Cara, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer o Gigante Léo no RP. Vou criar esse personagem". Já que tá em cima, tá em ênfase, o Já pessoal tá que todo mundo pedindo. tá falando, o pessoal tá perguntando, tá querendo saber quem que é, estão achando que é, estão achando que parece, por que não fazer um Por que anão? não Aí eu fazer? fiz um anão parecido, o propósito, a inspiração foi no Gigante Léo, por isso que eu peguei Aham, um personagem mais semelhante possível ao aham, Gigante Léo. aham. Por isso que ele é bem pequenininho, Bem porque eu não sei se pequenininho. você sabe, mas se eu não tô enganado, o Gigante Léo tem 1,10 m de É, altura. ele é bem pequeno, isso eu tô ligado que ele é bem pequeno. Então, foi essa a inspiração, o Gigante Léo, mas veio. O motivo foi por conta do chat. O O chat chat ficava mesmo. confundindo e achando que era, eu falei: "Eu vou fazer". E chegou um momento E que eu meio que fiz. caiu o apelido. É aquele apelido que cai, mesmo sem tu querer, pegou e tu Exato, só aceitou. exato. Aí nasceu o gigante. Caralho, que da hora, pô. O bom que não é um personagem que tu não tinha ideia e do nada tu tinha uma ideia pra uma coisa e pegou um nicho diferente, que foi polícia, milícia, uma É. mistura Não, bem aí grande. abriu portas pra muita coisa. Eu acho que até mesmo pra grota, o fato de você ter um anão, pô, é um anão, Ah, cara, não. eu não tenho um anão, a gente não tem um anão, porque a gente tem o cara bom de tiro, a Ah, gente tem o cara bom de fuga, a gente tem o cara bom de resenha, mas a gente não tem um não, anão. tem que Então, ter. vamos ter um anão. E aí eu me enfiei em vários grupos aí. Caramba. Hoje tô lá com o Paulinho lá no BOP, Aham. mas tô sem o anão, tô sem o É. Por gigante. que que aconteceu isso? Eu quero até saber. Eu ouvi um pouquinho, o Vitor comentou, mas eu quero também que tu comente de novo, porque com certeza vai ter mais leleco da vida que sabe mais por cima a história, por que que tu deixou de ser pequeno. Cara, a visão que eu tenho, tá, pode ser Uhum, que a capital tenha outros motivos. A visão que eu tenho, ou pelo menos uhum, o que eu entendi que nos foi passado, né. sim, A Rockstar ela tem regras, né, depois que tem, ela comprou o 5M, ela sim, impôs várias regras. uhum, Uma delas é não ter personagem criança, não pode ter, produto com marca. Então são várias coisas aí que tem que ser seguido. Senão, sim, a cidade acaba sendo penalizada, sendo banida, uhum, enfim. O que que passaram para nós? Eles tiveram exemplos de outras cidades de RP que foram banidas uhum, da noite para o dia por não ter seguido essas diretrizes. E aí, um dos motivos que eles acreditam que seja o que determinou esse ban foi o uso de personagens anões, sim, por ser semelhante à criança. sim. Mas assim, isso é um achismo, Achismo, tá? não tem Nada uma comprovação comprovado, nem nada deles. certeza. Não tem a Hum, comprovação, porque às vezes pode ser que a cidade que foi banida, uhum, não foi banida porque usa anão, mas foi banida porque usa anão e porque tá com alguma marca, ou aham. porque usa anão e usa criança, ou Às sabe-se vezes é Deus um por quê. pacote completo e que só Exato. começou, um exemplo, viu um clipe de um anão, a confundiu com uma criança, foi puxando a fundo, foi achando mais coisa e não se sabe, né? Não se sabe. Eu sei que eles não me deram essa certeza. Uhum, Mas o desfecho foi: já que a Rockstar tá tendo medidas, incisivas, uhum, a gente prefere se resguardar. sim. Então, vamos lá. Antes a Rockstar fazia o quê, segundo eles? Ah, você está fora do padrões. Você está suspenso por 24 horas até que você arrume esses padrões, aí você vai ser Ah, liberado novamente. Então eles iam lá, a Rockstar falava o que estava de errado, o que sim. precisava Ah. tirar e dava o prazo. Até no complexo Segundo aconteceu ele, uma vez isso também. aconteceu na época das marcas, dos Ah, carros, teve que sim. trocar todos os carros. Aham. Então isso aí é uma medida da Rockstar. E aí, segundo eles, agora a Rockstar não tá tendo mais essa cautela, tá simplesmente: "Ó, tá fora do padrão, tá banido, Ah, acabou". não estão dando nenhum Então aviso mais, só estão tirando a área e deu, não né? tá dando nenhum aviso. Isso, foi o que eles nos falaram. Uhum, Eu não sei até onde é exatamente isso, mas foi o que nos falaram. Então, tipo assim, o que que eu acredito que passou na cabeça dele, da administração lá por trás? Bom, nós temos esses riscos em potenciais. Uso de anão, uhum. uso de, sei lá, um o logo da Polícia Militar Ah, de São Paulo, que tem lá na cidade, eles tiram. uhum. Então eles meio que enfiaram tudo dentro do negócio e falou: "Tira, Vamos acabou, nós não vai correr reinventar, esse vamos fazer um jeito do risco". nosso jeito, pra não ter risco de copy, né, que eles falam, né, pra não acusação. Pra não ter risco de da gente infringir qualquer diretriz e ser Ah, banido. Então eu sim. acho que foi mais uma medida
Hum, cautelar que eles tiveram, por cautela, para mas não ter essa punição. Mas a gente vê que outras cidades aí é. segue normal, sem problemas. É que é difícil tu saber também, né? Como tu falou, né? Como depende da Rockstar e quem sabe ela não ter essa palavra clara e objetiva, até pros donos desse servidor é difícil, né? Exato, Imagina tu ter um servidor igual exato. Capital, Complexo, CDA, Metrópole, que tem uma marca, um Aí nome toma um grande, ban, né? Então, um ban. aí toma um ban por causa do É, anão. é. Nossa, meu E Deus o do pior é céu. que, querendo ou não, isso envolve o trabalho de vários criadores de conteúdo Não, que vivem disso. Então, tu não pode arriscar uma coisa que vai mexer com não, centenas de pessoas, né? Querendo ou não, é difícil, né? e é muita grana, né, É. envolvida. Então, meio que eu acho que foi a medida que eles acharam Uhum. que deveria ter sido tomada e tomaram. Infelizmente, Faz parte, né? a gente Acontece. perdeu, né. Eu espero que isso mude, essa visão, esse pensamento, ou que a Rockstar fique mais clara, ou enfim. Sim, Mas eu acho que eles não têm um contato tão: sim. "Ah, deixa eu tirar uma dúvida com vocês aqui, Não tem o Rockstar". suporte, Então, né? Não tipo, tem uma coisa que tu manda é, uma mensagem e alguém. Ah, não, pera aí, deixa eu verificar aqui que 5 minutos. Não, é isso aqui, né? É muita coisa que tu tem então que ir ele interpretativo, que não é muito explicado, né? e foi o que a gente falou no começo, né, tem muita coisa que a gente não sabe o que acontece por trás das Não. cortinas. A gente é só um jogador que tá ali pra jogar, a gente não sabe quantas pessoas tem, É. quem que responde pelos contratos, quais são os contratos e Quais etcétera. são as letras Então, miúdas que tem, a gente não tem é, muita noção, né? Até que até pra jogar, a galera não se liga, né? Quando tu entra jogando num lugar igual Cidade Alta, Complexo, ah, Capital, tu tem aquele termo de uso que tu aceitou, você deu imagem, você deu um monte de coisa pra não, pra cidade mesmo não correr risco, né? Porque exatamente, precisa ter o aval de gravar a voz de uma pessoa, a imagem dela, às vezes querer capturar um clipe, tu participando dessa cidade, tu tendo WL, automaticamente tua imagem tá livre para todos os criadores usar, né? Então, já é uma regra que o pessoal exatamente. também não manja, né? Pra ver o quanto de regra que tem no RP que às vezes a galera nem conhece, né? Nem se dá conta, né, porque essas cidades que você citou, elas são cidades de criadores de conteúdo. É, Fora essas, existem dezenas, se não centenas ou milhares de cidades de GTA RP. Se você abrir o 5M aí, a lista é gigantesca. sim. Então, assim, tem muita cidade que não é para criador de conteúdo e que provavelmente você não vai ter esse problema. Agora, essas que nós citamos são cidades, assim, fora da curva. Então, tem que ter esse cuidado a mais, tem que ter essa, enfim,